Sejam bem-vindos ao Momento Concurso. Este é um espaço para discussões sobre carreiras públicas e dicas sobre concursos públicos. Este é o primeiro programa e daqui para frente nós vamos ter muitos programas interessantes. O professor Vandré Amorim é analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça. Bem-vindo, professor, para contribuir com os nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui nesse programa inaugural, Momento Concurso, tentando sempre aumentar as informações e orientações aos concurseiros desse Brasil. Professor, com a aprovação da nova Previdência, que impacto isso pode trazer no serviço público ou na pretensão dos candidatos ao serviço público? Ok, esse tema é bastante interessante, porque está em voga a Lei 12.616, que foi aprovada recentemente. A lei entrou em vigência, mas uma vigência diferida, porque a partir de maio, embora tenha sido publicada, ela ainda não tem aplicação por completo. No próprio artigo 33 dessa Lei 12.618, ficou claro que somente quando a fundação responsável por esse fundo complementar, somente quando ela estiver funcionando por completo, é que realmente esse novo FUNPRESP, assim chamado pela própria lei, entrará por completo em vigência. Essa lei ela tem uma abrangência no âmbito da União, tanto para os poderes executivo, judiciário e legislativo. Ou seja, todos aqueles que integram tribunais regionais federais, no próprio STJ, Supremo Tribunal Federal, assim como o Senado no Legislativo, a Câmara Federal, as autarquias do Poder Executivo, ministérios, todos eles estarão aí abrangidos por essa nova lei. Enquanto não for criada essa fundação, para cada um desses poderes, serão 3 fundações, ainda não estará válido, ainda não estará sendo aplicado o que o artigo 40 da Constituição prevê nos parágrafos 14, 15 e 16, que é o quê? Um novo fundo complementar para aqueles servidores públicos que possuem um regime próprio de previdência. Hoje, o regime geral da Previdência Social, que são para aqueles trabalhadores regidos pela CLT, estabelece um limite de remuneração para quando se aposenta, ou seja, os proventos de aposentadoria, eles possuem um limite, hoje em torno de R$4.000. E esse limite também será aplicado para os servidores públicos regidos por um regime próprio. Porém, aquele servidor que tiver interesse em fazer um fundo complementar, ele poderá fazer uma contribuição à parte. Esse fundo complementar que o servidor fará à parte, para os que já são servidores, eles também poderão fazer essa opção. Em outras palavras, sim, resumindo para quem achou um pouco confuso, em outras palavras, a lei já foi aprovada, mas só vai entrar mesmo efetivamente em vigor a partir da formação das agências, das fundações, não é isso? Exatamente. Na verdade, ela já está em vigor, sim, é apenas um capítulo dela, sim, que ainda não está efetivamente sendo aplicado. Sim. Então, ela já tem vários dispositivos em vigor, somente em relação ao fundo propriamente dito, é que ainda não está sendo aplicado. E isso o senhor acha que pode provocar um certo desinteresse do serviço público agora, ou desinteresse de ingresso no serviço público? De maneira alguma, porque há uma previsão, inclusive, de aumento dos proventos de aposentadoria com o passar do tempo. E todos sabem que a Previdência Pública ela está à beira da morte. Se continuasse da maneira que estava, muito provavelmente você que daqui a 30 anos iria aposentar, a aposentadoria talvez sem uma remuneração. E com esse fundo há essa possibilidade de gerenciamento e há inclusive a possibilidade de aumento dos proventos de aposentadoria. Então, veja só, essa lei, na realidade, ela veio melhorar a estabilidade do funcionário público. Certeza. Por quê? Porque ele estava com a aposentadoria ameaçada. Então, essa lei veio tranquilizar em relação à aposentadoria. E as vantagens outras, que são muito grandes do funcionalismo público, não devem afetar, evidentemente, o interesse das pessoas por serem funcionários públicos. Então, exatamente, realmente, eu acho que foi muito esclarecedor o que o senhor colocou. E sobre os próximos concursos que estão por vir, né?
O senhor pode falar alguma coisa para o nosso ouvinte? Ok. Tanto nos poderes executivo, judiciário e legislativo, a previsão de concurso para esse ano e para os próximos anos que virão é muito animadora. Pelo seguinte, no executivo, o Ministério do Planejamento já autorizou praticamente 10 agências reguladoras a liberar edital esse ano ainda. Então, concursos com remuneração atrativa, com plano de carreira atrativo, uma estrutura atrativa, com remunerações chegando a 10, 12, 13 mil reais, o que é bastante interessante, seja para nível médio, nível superior. Nível médio, 10 mil reais? Chegando aí em algumas possibilidades disso, justamente por culpa de gratificações internas, adicionais, que podem chegar a esse patamar bruto de, às vezes, até quase 10 mil reais. Tá vendo, pessoal? São as agências reguladoras, né, professor? Que integram o Poder Executivo, que o Ministério do Planejamento já fez a autorização. Além dos ministérios que também, rotineiramente, soltam editais aí todos os anos. No Legislativo, temos uma promessa muito grande da Câmara Federal, com salários mais atrativos ainda, chegando à possibilidade de um novo aumento que já há previsão dentro da Câmara. A nível médio, se equiparar ao Senado Federal, que hoje está em torno de 15 mil reais para nível médio. Nível superior, analista, chegando a quase 20 mil reais. E para consultor, que também é nível superior, chegando a quase 25 mil reais, o que é bastante atrativo. A Câmara Federal também tem essa promessa de soltar edital esse ano, já soltou para algumas carreiras e promete até o final do ano soltar para a grande massa, para a maioria dos cargos. Pois é, então são muitas as oportunidades que estão por vir. O senhor é professor da Vestcom, não é? Exatamente. E o que o senhor aconselha para os alunos? O senhor acha que é melhor eles esperarem sair o edital para depois estudar? O que o senhor acha? Aquele que não quiser ingressar no serviço público pode ficar aguardando. Sim. Aquele que quiser ficar de fora, com certeza é melhor ficar em casa, assistindo a sua TVzinha. Agora, aquele que, obviamente, quiser ingressar nessas carreiras promissoras, já tem que estar adiantado nos seus estudos, ainda dá tempo, mas óbvio que já tem que acelerar, porque muitos concursos virão. Certo. O senhor trabalha no STJ, Exatamente. Não é isso? E o senhor é analista lá. Exato. O que o senhor pode falar da carreira, né, no STJ e da função de analista? O que o senhor pode falar? Todo o judiciário da União, Supremo Tribunal Federal, o próprio STJ, os demais tribunais superiores, TSE, TST, o STM e os tribunais regionais, federais, eleitorais e trabalhistas, são regidos pela Lei 11.416. E essa lei prevê 3 carreiras: auxiliar, que é para nível fundamental, técnico, que é para nível médio, e analista judiciário, que é para nível superior, nas mais variadas formações. A minha, no caso, é analista judiciário, área judiciária, para aquele que obrigatoriamente é formado em direito. É uma carreira muito interessante, porque você atua diretamente com a prestação jurisdicional, ou seja, é você que estará atuando diariamente, dia a dia, com processos, com ações de indenização, ação de cobrança, permitindo que aquelas pessoas que não conseguiram resolver seus direitos na conversa, não conseguiram resolver amigavelmente, busquem o Poder Judiciário para que esses conflitos sejam dirimidos, resolvidos, e aí você estará lá contribuindo, fazendo com que uma das funções típicas de Estado sejam aí efetivamente prestadas. Pois é, professor. Parabéns pelo seu trabalho, né? E a gente quer contar com o senhor aqui outras vezes para esclarecer os nossos ouvintes. Muito obrigado, é sempre um prazer poder auxiliar e estarei presente assim quando for chamado. No seu programa Momento Concurso, você vai ter sempre este quadro que se chama Direito do Candidato. Se no seu concurso você se depara com contratação de organizadora sem licitação, com clonagem de questões, com prazo insuficiente para divulgação e inscrição do concurso, prazo insuficiente para você estudar, erros de gabaritos, recursos indeferidos sem justificativa, alteração de editais às vésperas da prova, não divulgação da lista de aprovados e falhas de segurança como o uso de equipamentos eletrônicos proibidos na prova, idas de candidatos ao toalete sem acompanhamento do fiscal,
acesso de atrasados ao local da prova. Você sabe o que fazer? Você sabe a quem recorrer? Este quadro é o direito do candidato, que vai tratar das irregularidades que acontecem em concursos e sobre como você pode garantir o seu direito como candidato. Assista sempre a esse quadro. Neste bloco, nós recebemos o professor Everardo Leitão, que é especialista em redação. Ele lançou recentemente o livro Escrever e Passar, Redação para Concurso. Escrever e Passar, Redação para Concurso, pela editora Vesticom. Bem-vindo, professor Everardo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, eu queria fazer uma pergunta que está me incomodando há um certo tempo. Tem tanto livro de redação por aí e eu conheço o senhor quase há milênios, né? E a gente percebe que o senhor tem uma preocupação com as coisas muito sérias. Aí a minha pergunta é essa, com tanto livro aí, por que você foi escrever mais um livro de redação? Eu ganhei do professor Hernani porque essa pergunta eu me fiz primeiro. Tá? Sim. Esse livro foi escrito exatamente para responder à necessidade dos candidatos que eu percebo muito nitidamente na experiência de sala de aula. Então, qual é a orientação do livro e é por isso que ele foi escrito? O livro é voltado especificamente para o concurso público. Vários do mercado são assim, mas a orientação para esse livro foi responder algumas dúvidas que são muito comuns dos alunos sobre como é a prova, como escrever dependendo do tipo do comando que aparece na prova, né? E como enfrentar dúvidas que são muito frequentes, e para isso a gente tem até um questionário específico aqui respondendo às principais dúvidas dos candidatos. Isso quer dizer, eu tentei passar para cá essa experiência de mais de 20 anos em sala de aula, orientando na prática como o aluno deve proceder para cada tipo de prova. E na realidade, eu dei uma lida no seu livro e achei muito interessante que o livro diz assim, o que é redação, e tem um monte de tópicos dizendo o que é redação, e um monte de tópicos dizendo o que não é redação. Sim. Quando eu fiz esse desafio, é porque eu já tinha visto que o seu livro é diferente de todos os que eu vi no mercado. O senhor já começa dividindo vamos dizer assim, dividindo o joio do trigo, separando as realidades, porque tem muita informação aí que confunde o aluno, né? Aí eu pergunto para o senhor, qual é a principal dificuldade do candidato e como o senhor propõe a resolver a principal e as demais? Bom, e é verdade isso, essa ênfase no livro para o que não é redação também vem da preocupação manifestada muito claramente pelos alunos em sala. Existe uma grande desinformação sobre o que é a redação no concurso. Os alunos estão com a cabeça cheia de não podes. Sim. Há muita gente dizendo que não pode fazer. Então aí há coisas folclóricas, há absurdos, não pode usar tal palavra na introdução, não pode ter introdução de apenas uma frase. Tem um monte de folclore que funciona, esse monte de folclore funciona como desinformação para o candidato. Então, nas aulas de redação, a gente escuta muitas perguntas que demonstram que o candidato está não só desinformado, como também com uma carga enorme de interdições daquilo que ele não pode fazer. Então, o livro também pretende, primeiro, limpar, fazer um limpa nessa carga enorme que acaba fazendo com que o candidato fique muitas vezes até sem ter até como fazer a redação, de tantos não podes. É tanta proibição que ele fica inibido, né? É verdade. Isso atrapalha muita gente. Isso eu tenho da experiência também de sala de aula, que as pessoas quando começam a saber que isso que existe por aí é desinformação e é não podes, que não deviam estar sendo colocados em suas cabeças, elas começam a escrever com mais facilidade. Quer dizer, o livro também desmistifica o que é a prova de redação.
Há pouco tempo um aluno estava conversando, veio me perguntar no intervalo se na redação dele ele não passou lá na prova porque ele tinha separado 3 palavras, né, com hífen, etc. Aí eu falei, ó, pergunta para o professor Everardo, ele te perguntou? Olha, muita gente me pergunta isso, me pergunta se é verdade que as bancas descontam pontos pelo fato de o candidato separar sílabas, mais de 3 vezes, digamos. É uma pergunta que, por si mesma, já é absurda, né? Porque o que demonstra um candidato que separa várias vezes palavras numa redação? Que ele tem segurança, que ele sabe fazer, que ele não tem medo, que ele não foge do desafio da redação e ele vai merecer uma penalidade por conta disso. Quer dizer, são coisas como essas, absurdas assim, que a gente escuta toda hora dos alunos, que eles escutam por aí também. Então é preciso a gente desmistificar, dizer para ele o que não é, o que a banca não exige, o que a banca não cobra, para que ele fique mais livre para escrever a redação que a banca está esperando que ele escreva. Pois é. Uma outra coisa interessante, você tem uma formação vocês não sabem, mas o professor Everardo, ele é jornalista também. Tem uma formação muito exitosa no jornalismo durante muito tempo e os textos dele são profundamente bem elaborados. Só para vocês terem uma noção, vocês deviam procurar conhecer um texto dele chamado Acordo Ortográfico, vírgula, etc. Né? Tem até um site chamado www.acordarmelhor.com.br, você acha esse texto dele lá. Leia para você perceber que ele não é um professor de redação. Em primeiro lugar, ele é um excelente redator. E ele simplesmente transfere essa capacidade para o aluno. Né? Então, o senhor pode dar assim, alguma dica final para a pessoa que queira aprender redação, definitivamente? Bom, obrigado por sua apreciação. Eu acho que as dicas vão mais ou menos nessa linha do que você acabou de dizer. Escrever um texto que seja direto, que responda diretamente àquilo que a banca está pedindo que o candidato faça, o que significa dizer, e essa é uma dica importante que eu considero, que o candidato não deve procurar impressionar a banca. Ele deve dizer aquilo que ele pensa, aquilo que ele sabe sobre o assunto, porque algumas provas têm conteúdo técnico, mas deve fazer isso da maneira mais objetiva e direta que ele puder. Se ele fizer isso, como na maioria das vezes as redações são argumentativas, colocar sua tese, sua posição no primeiro parágrafo, depois desenvolver, defender essa tese e fazer um fecho, um arremate final, da maneira mais objetiva e mais direta que ele puder, ele fez aquilo que a banca está esperando. Pois é, então como é que é o nome do seu livro mesmo? Deixa eu ver. Escrever e Passar. Aqui, ó, Escrever e Passar, redação para concurso. Eu acho que merecem conhecer esse livro, né? E conhecer o professor Everardo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. 3 conceitos importantes para a gente começar o estudo, né, da fonologia. Frase, palavra e sílaba. Vamos começar pela menor. Sílaba é um arranco sonoro. Fala comigo, cada arranco sonoro que eu falo aqui, ó. Eu queria saber. Você não está falando? Então não vai aprender, não. Vamos falar comigo. Fonologia se estuda falando e ouvindo o próprio som. Eu queria saber se você me entendeu. Dentro dessa frase, eu mostrei cada arranco sonoro. Vamos repetir comigo? Eu queria saber, não é um arranco sonoro? Ber, se você me
Veja que dentro da frase eu consigo ligar fonemas e eu crio aqui um arranco sonoro só. Mien, 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 mien. Então isso aqui passou a ser só uma sílaba dentro da frase, né? Me entendeu. Sílaba é um arranco sonoro. Quando eu digo palavra, olha lá, eu queria saber se você me entendeu. A palavra é uma unidade visual. Eu bato o olho no papel e vejo que é uma unidade distinta da outra. Então, a palavra é uma unidade visual, né? Cada uma desses desenhos aqui são palavras, tá? Então, palavra é uma unidade visual. É interessante você perceber que na frase você pode ter duas sílabas fazendo uma sílaba só. Isso é uma sílaba de frase. Pode acontecer na frase isso. E na poesia, principalmente, usa-se muito isso. Agora, você me entendeu? Se eu pedir as sílabas de palavras, aqui eu tenho uma sílaba de palavra, outra sílaba de palavra. Porque elas não estão agora dentro da frase, eu estou estudando só a palavra. Sílaba de palavra, em. Sílaba de palavra, me. Sílaba de frase, mien, né? Frase é uma linha melódica. Eu queria saber se você me entendeu. Na realidade, é uma linha melódica que completa um significado. Isso se chama frase. É uma linha melódica que completa o significado. Essa linha melódica é uma distribuição de tônicas e átonas. Por exemplo, aqui eu tenho duas átonas para uma tônica. Átona embaixo, tônica em cima. Eu queria saber se você me entendeu. Me entendeu. Me entendeu. 1, 2, 3, certo? Então aqui esta frase tem um ritmo regular. O ritmo é a distância em que aparecem as tônicas. Aqui são duas átonas para uma tônica. Você tem uma frase com um ritmo regular, mas ela poderia não ter ritmo regular, né? Muito bem. Então o que é, resumindo, sílaba é um arranco sonoro, palavra é uma unidade visual, frase é uma linha melódica com um sentido completo. Ponto. Divisão silábica. Que sílabas de palavras há na seguinte frase? Eu estou querendo sílaba de palavra, então eu não vou juntar não. Olha lá. Passar em. Se fosse sílaba de frase, seria passar em, né? Mas eu estou vendo sílaba de palavra. Passar em concurso é questão de vontade, né? Se eu fosse sílaba de frase, isso aqui ia juntar. Passar em concurso é, não é verdade? Mas então sílaba de palavras são essas. Muito bem. Sílaba é um arranco sonoro, conjunto de fonemas. Veja só, é uma sílaba e só tem um fonema, é. So é um arranco sonoro, é uma sílaba e tem dois fonemas, s, o. Aqui eu tenho uma sílaba e tenho três fonemas, k, u, r, cu, não, cur, k, u, r, né? Se for pessoal do Rio é cur, né? Muito bem. Fonema é um som mínimo que é capaz de distinguir significado, que nós vamos ver mais na frente. Fonema é um som mínimo da língua e que é capaz de distinguir significado. Fonema e letra são dois outros conceitos importantes e que você tem que entender. Pega aqui, chato, mato, pato, fato.
Eu não fui mudando o significado aqui? Fui. O que foi mudando o significado? F, P, M, Sh. São unidades mínimas de som que mudam o significado. Embora aqui eu tenha duas letras, eu tenho um som só. Sh, sh. Olha aqui. A, E, I, O. Rato, reto, rito, roto. O que aconteceu? Eu mudei um fonema, um som mínimo, e eu mudei o significado. Então, isto é fonema. Rato, ralo, raro, rabo. Eu mexi num som mínimo, T, L, R, B. T, L, R, B. Eu mexi num som mínimo que mudou o significado. Isto é fonema. Qual é a letra? A letra são esses rabiscos que eu uso para representar o fonema. Eu não posso fazer confusão entre fonema e letra. Porque eu quero ficar ouvindo as letras, eu não vou ouvir nada. Porque letra eu só vejo, letra é um rabisco, eu só vejo. Eu posso ouvir os fonemas. Sh, A, T, U, M, A, T, U. Eu ouço os fonemas e vejo as letras, tá certo? Então, fonema é um som linguístico mínimo, indivisível, portanto, que distingue significado. Letra é a representação escrita do som. Então ela não é o som, ela é só um rabisco para representar o som. Para a gente olhar e pensar no som e produzir o som, tá certo? Então essa é a diferença. O novo acordo ortográfico vem confundindo professores, alunos e todos os que usam a língua escrita como instrumento de trabalho. O acordo, como foi feito, não simplifica em nada a nossa grafia. Pelo contrário, as incoerências tornam nossa ortografia mais confusa. Por exemplo, por que a palavra extensão se escreve com EX e estender com ES, se ambas vêm do latim que as escrevia com X? Por que guarda-chuva tem hífen e manda-chuva não? Por que cor de jasmim não tem hífen e cor de rosa tem? Do jeito que está, vamos estar eternamente dependentes de dicionários toda vez que depararmos com dilemas como esses. O movimento Acordar Melhor propõe a simplificação da ortografia para torná-la realmente democrática e coerente. O acordo ortográfico já nasceu arcaico, pois as regras foram pensadas em 1975, acordadas em 1990 e implementadas agora, 35 anos depois. Precisamos de um acordo que valorize a pedagogia e a didática atuais, que se baseiam na lógica e não mais na decoreba. Nesse quadro, vamos sempre comentar, e esse quadro se chama Acordar Melhor, vamos sempre comentar os problemas e apresentar as soluções para termos uma ortografia simples, coerente e que garanta inclusão social.